Procurando Dylan, episódio 10, gravando. Chegamos ao episódio 10, falando sobre o acidente que Bob Dylan sofreu em 1966. Foi um acidente de moto. Eu vou usar aqui as informações do site dylanesco.com, é um site brasileiro, é o site mais completo sobre o Bob Dylan que existe no Brasil. Eu já falei desse site aqui. Eu tenho um blog que é lolitaimaginario.com, eu já escrevi sobre o Bob Dylan nesse blog, tem um post que chama Perfil de Dylan e eu já usei as informações do Dylanesco nesse post. Eu já falei assim bem pouco sobre esse acidente e eu cito o Dylanesco. Ele tem um post de 29 de julho de 2012 que é super legal e ele reúne as informações sobre esse acidente, informações que ele obteve em todas as biografias do Bob Dylan. Então é um post super completo, não teria sentido assim não usar essas informações. Então ele fala aqui que no início de 66, e eu já falei sobre essa turnê que o Bob Dylan fez nesses anos, né, que é uma turnê longuíssima que ele fez, e quando ele teve aquele show em que ele foi chamado de Judas, quando ele começou a usar a guitarra, que ele encontrou uma identidade dele, que ele estava muito sobrecarregado, e ele foi para os Estados Unidos, Europa, foi até a Austrália, e em alguns lugares ele foi vaiado, foi chamado de Judas. Esse show ele tá no filme do Martin Scorsese, o No Direction Home. Isso tudo já foi falado em um dos episódios. Aí o Dylanesco fala, né, que no fim dessa turnê, ele tava, assim, o Albert Grossman, que era um empresário dele, ele tinha acabado de agendar, assim, mais 60 shows pro segundo semestre de 66, né? Ele tinha ganho um adiantamento de $100 mil para um especial de TV. Ele estava sendo pressionado por uma editora para que ele terminasse o livro Tarântula, que ele veio a publicar depois. Ele estava ainda insistindo em adiantar um lançamento, né? E aí ele estava sendo com essa pressão toda, e aí ele tinha uma motocicleta inglesa, e aí ele sai de moto, estava sendo seguido pela Sarah Dylan, que era a mulher dele, e ele sofre um acidente. Foi um acidente assim que tá nebuloso até hoje. Não se sabe assim direito o que aconteceu. Se ele se machucou muito, se machucou pouco, quase nada, se foi uma farsa para ele sair de cena por um tempo. Aí o Dylanesco ele usou aqui algumas biografias, mas eu vou usar assim os resumos que o Dylanesco fez, porque estão muito bons, né? E esses resumos estão ótimos. Eu já li todas essas biografias e tomo a liberdade assim de usar essas informações. O Anthony Scaduto, por exemplo, ele entrevistou várias pessoas e nesse livro ele defende a ideia de que o acidente foi super grave. Cortes no rosto, concussão no cérebro, diz que o Dylan teve até uma amnésia, ferimentos internos, pescoço quebrado. Depois de ficar uma semana no hospital, ainda ficaria mais um mês de cama em sua casa em Woodstock. Os médicos disseram a Sarah e ao empresário que se a fratura no pescoço tivesse sido com alguns centímetros de diferença, certamente o teria matado. Depois tem a biografia do No Direction Home. Ela está lançada no Brasil, é considerada assim uma biografia definitiva, só que ela só vai até o início dos anos 80. O Robert Shelton ele é amigo do Bob Dylan e ele foi um cara assim importante. Depois de uma publicação de uma resenha dele sobre o Bob Dylan, ele conseguiu um contrato com a Columbia, que foi um contrato assim importante para ele. No livro, o Shelton diz que não dá para saber direito o que aconteceu nesse acidente, né? Que segundo o irmão de Dylan, David, o acidente existiu, mas que o Bob nunca disse
que quebrou o pescoço. Bob disse a Shelton que aconteceu em uma manhã depois de eu ficar acordado por 3 dias. Derrapei numa poça de óleo, mas o jornalista verificou que para outras pessoas, Dylan afirmou que estava pilotando na Stribble Road, perto de sua casa em Woodstock, e levava sua moto para a oficina quando a roda traseira travou e ele voou por sobre o veículo. Então, o Robert colheu alguns relatos de pessoas que visitaram Dylan na época. Allen Ginsberg foi levar livros e disse que Bob não lhe pareceu gravemente ferido. Um editor da Macmillan afirmou que Bob se recuperava de um acidente terrível e que não pôde usar os olhos por um tempo. O diretor D.A. Pennebaker foi visitá-lo e o viu com um aparelho ortopédico. Então são visões assim um pouco indefinidas, né? Depois, o Dylanesco usa um livro Behind the Shades Revisited, de Clinton Hailing. Ele faz uma compilação funcional, cita várias pessoas e ele é o único que diz que a moto era uma Triumph 650 Bonneville e ressalta que Dylan nunca foi famoso por ser um motociclista habilidoso. E durante uma entrevista em 87, Bob afirma que teve um pânico quando olhou diretamente para o sol e que, ao frear, a roda travou e ele voou. Ele conta também que ficou uma semana no hospital e depois foi transferido para o sótão de um médico. Dylan contou ao jornalista Al Aronovitz que viu sua vida passar em sua frente quando voava da moto para o chão. Ele tinha certeza que morreria. Para Hailing, D.A. Pennebaker relata que Dylan não parecia tão machucado pelo acidente, mas irritado com todo mundo. Depois, o Dylanesco cita Daniel Mark Epstein. Na recém-lançada A Balada de Bob Dylan, esse livro está lançado no Brasil, ele enfatiza que não há registros médicos no hospital próximo e nenhum policial foi chamado, e dá uma nova abordagem ao acidente, reduzindo-o a um ato de completa falta de destreza de Dylan. Então, ele transcreve aqui o livro: graças aos céus, não houve nenhum acidente de moto na vizinhança naquela manhã. Havia uma motocicleta e havia um poeta muito fatigado e desajeitado que queria andar nela. Ele disse que não dormia havia 3 dias. O veículo empoeirado, fora de uso, estava na garagem de Albert Grossman em Bearsville. Não estava pronto para ser usado, pois os pneus estavam murchos. Bob Dylan estava levando a pesada moto da casa de Grossman pela Stribble Road em direção a Glasgow Turnpike, onde iria consertá-la, e Sarah estava seguindo-o no carro. De algum modo, Dylan perdeu o equilíbrio na estrada escorregadia e a motocicleta caiu sobre ele. Foi assim que ele se machucou. Esse foi o acidente de motocicleta. Todos os livros compartilham de uma mesma conclusão. Bob Dylan, usou esse evento para se afastar e ele conseguiu assim evitar toda a pressão. Então, se o acidente aconteceu, agora não se sabe se ele realmente ficou super machucado ou não, mas o fato é que depois disso ele ficou assim quase 8 anos bem afastado. Ele gravou um álbum em 67, John Wesley Harding, que é um álbum bacana, bonito, mas que já tem um outro estilo. Ele deu pouquíssimos shows, se apresentou assim em alguns festivais, né, como Bangladesh, por exemplo. Passou um tempo em Woodstock, depois em Nova York, criou os filhos dele com tranquilidade, pintou, se dedicou às artes plásticas, conversou e escapou assim daquela redemoinho que ele estava envolvido, sendo pressionado por todos os lados. Eu acho esse um ponto de virada assim na vida do Bob Dylan, e é interessante essa reflexão e é interessante o fato desse período ter durado tanto tempo na vida dele. A dica para esse episódio é o álbum John Wesley Harding, que é muito bonito, que é de 1967. Nesse álbum, o Bob Dylan canta As I Went Out One Morning, que é uma música, nossa, é uma das minhas preferidas. E ele também canta All Along the Watchtower, que é uma música que o Jimi Hendrix também tocou e fez muito sucesso com
essa música. E é claro que é ler também esse post correspondente ao acidente e ler, aliás, todo o site dilanesco.com, que é muito bom, sobre o Bob Dylan. Tchau, até a próxima.